O primeiro quadrinho meu autoral, assim, que foi publicado por uma editora foi o Lavagem, né? E quando eu estava lançando o Azul e o Piteco no FIC, lá em Belo Horizonte, eu conheci Janaína e Lauro numa fila para autografar o Piteco. Eu não furei a fila. Eu simplesmente estava interessado em pegar um autógrafo de uma pessoa que eu não lembro quem era, um autor que com certeza eu amava muito nessa época, e a fila dele era bem pequenininha, ele estava do lado do Chico. Eu não furei a fila. Não foi uma coisa intencional. É verdade, cara. Muito escroto. Tem alguém autografando do meu lado e tem uma fila bem pequenininha. Aí a Janaína pegou essa fila bem pequenininha que tinha do lado, e aí quando autografou, aí ela tipo só saiu da mesa que estava sem ninguém aqui e disse: aí você pode fazer isso aqui pra mim? Pulou e cortou 20 pessoas. Eu acho isso uma filha da putice sem tamanho, assim, né? Eu ia fazer uma viagem assim, que ia pra uma cidade, depois pra outra, depois pra outra, e ia pra São Paulo. E aí Janaína com quem desde então não falava, me ofereceu uma estadia na casa dele. E aí, nessa conversa da gente, Janaína e Laura falaram que estavam começando com uma editora. Chico postou no Facebook, cara, umas páginas de projetos que ele tinha na gaveta. E aí eu me lembro que Daniel viu e ficou louco, assim, e tipo, já mandou pra mim e falou: porra, olha esse negócio. Eu me lembro que eu falei pra Jana assim: porra, cara, o Chico é o cara pra dar um peso pra essa editora, entendeu? Ele era um cara que tinha acabado de sair do MSP, já tinha um trabalho autoral muito forte, assim, ele vem de uma história de fanzine gigante lá, e era um cara ainda um pouco ignorado, tipo, aqui em São Paulo, tipo, nos grandes centros. O Daniel conseguiu o telefone dele e Janaína fez o contato e falou: ó, a gente não tem uma editora, mas a gente quer lançar o seu gibi e a gente quer lançar o Lavagem. O mais incrível dessa história, na verdade, é que eu liguei pro Chico e ele atendeu o telefone. Só quem precisou falar com o Chico na vida sabe como isso é incrível. Ele, de uma forma bastante incoerente, aceitou tudo isso e a gente começou a trabalhar em cima do Lavagem. Eu tinha tido essa experiência de ter relação com o editor, né? Tinha tido isso no 15 e tive isso com o Sidão, né? Fazendo o Piteco, assim. Então já tinha essa experiência de ter que me relacionar com o editor durante o processo de criação do quadrinho. Essa relação não era uma relação nova, mas era uma relação diferente, assim. Porque era eu propondo as minhas próprias ideias. No 15 e no Piteco, eu acho que eu era menos impositivo, assim, porque eu não me sentia absolutamente dono daquilo que eu estava propondo, né? No Lavagem, assim, eu estava falando exatamente o que eu queria falar. Quando eu chego nessa última etapa do quadrinho, eu sei exatamente o que é que eu quero falar, e aí eu peito, eu compro briga e tal. Nisso a gente já tinha uma relação quase familiar. Então, quando a gente brigou como família. Quando a gente se entendeu como família, assim, né, cara? Então, eu entendo que a galera teve muito respeito, assim. E essa minha conversa com os editores, com o Jânio e com o Lauro, ajudou muito a fazer esse quadrinho o que ele é. E é um quadrinho que eu gosto muito, assim. Gosto muito do Lavagem. Porque o trabalho de criação do quadrinho é muito solitário, né? De desenhista, de autor do quadrinho, é muito solitário, diferente do cinema, por exemplo. Tem uma equipe ali com quem você está, né, batendo uma bola, trocando ali e tal. Tem uma pessoa do lado para dizer: essa tua ideia aí, ó, uma bosta, né? No quadrinho você não tem isso, assim, é você ali sozinho, e aí às vezes você pode cair na armadilha de achar que tudo tá lindo, tudo tá ótimo, tudo tá genial. E ter essa relação com o editor é foda, porque o cara disse: ó, isso aí parece que tá legal, mas não tá. Tipo, você acha que isso aí tá fazendo sentido porque tu já tem uma relação com isso aí, mas eu que tô de fora e tô lendo isso agora, tipo, isso que você tá achando que
que está dito, não está dito, né? Durante o processo de criação, você tem um feedback, você tem essa conversa com alguém que você confia e com alguém que você se sente à vontade também para discordar, né? E para comprar a briga, e para peitar e dizer não. Você não entendeu isso? Não, sabe? Porque você é um imbecil. Trabalhar com o Chico foi uma escola, assim. Porque o Chico tem um controle muito grande do que ele está fazendo. Ele finge que ele é mais largado, mas ele não é. Ele é completamente obsessivo e controlador com todo o processo dele. E, na verdade, assim, eu nem acho que eu editei o Lavagem. Eu acho que eu tava lá mais pra Chico conversar com alguém, assim. Eu aprendi tudo, assim. O que eu sabia naquela época, eu aprendi com o Chico, assim. Então ele foi muito importante. Eu acho que o Lavagem é meu livro mais bem editado, assim, mais bem acabado. O Piteco é um gibi muito bem feito, muito bem editado. Foi escolinha, assim, também, trabalhar com o Sidão, fazendo o Piteco, e eu acho um gibi muito bem editado, muito bem finalizado. Mas o Lavagem é diferente porque as escolhas são minhas, né? Eu não gosto da capa do Piteco, por exemplo, mas eu tinha pouco espaço para me impor ali. No Lavagem, enfim, aí como é o seu roteiro, o seu desenho, isso que você está propondo, então me dava uma moral, assim, para eu dizer, não, então vamos lá. A gente passou um dia todo tentando, eu rabiscando várias possibilidades de capa. Eu lá, o Jano aqui e tal, e nada agradável. Aí eu olhei para essa parede aqui e tinha um quadro meu que eu tinha pintado há uns 2 anos, assim, que era basicamente a imagem da capa do Lavagem. Eu olhei assim e disse, cara, esse desenho aqui é a capa. Resolvi da capa, vamos para o título, né, para o lettering da capa. E aí eu e Laura, a gente ficou uma madrugada toda, assim. E aí eu fui dormir. Só que eu sou uma pessoa muito control freak, então eu fui dormir, mas eu ficava acompanhando o site, que eles estavam falando pro site, né, que eu sei que talvez uma pessoa, pelo mensagem do celular. E aí eu entrava lá de vez em quando e via, e esse aqui, cara, e começou a aparecer umas coisas bizarras, tá ligado? E aí eu só sei que eu queria dormir, e já eram tipo 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, e o negócio... E aí chegou a hora que eu falei, puta que pariu, levantei de camisola, fui tão louca, cheguei lá no escritório, falei, olha só, caralho, parou essa palhaçada, pega essa primeira coisa que vocês tinham feito. Aí eles pegaram lá, os dois assim, pegaram lá, e aí eu falei, vai ser esse caralho aí, vai dormir agora todo mundo. Assim, na verdade, não é que eu sou um gênio design, na verdade é porque eles não tinham mais a menor noção do que eles estavam fazendo. E aí chegou uma hora que alguém tem que mostrar quem manda nesta merda. Eu insistia muito por, sei lá, por um passado punk, metaleiro, sei lá o quê, da capa de umas letras tipo metal, assim, tipo black metal e caralho. Lógico que ninguém queria, mas eu briguei muito para que a capa tivesse um lettering tipo black metal. Tinha umas fontes que eram tipo com osso, tinha umas fontes que eram com sangue, com os cortes. Não, aquilo foi Laura. Aquilo foi Laura. No final, ficou a capa, a primeira proposta que eu fiz e foi isso, assim. A menina tava chegando, né? Tava tentando mostrar a cara e tal. E a gente passou um dia, eu, Jana e Lauro, tentando achar um lugar pro logo da mina na capa. E depois de um dia assim, cara, a gente percebeu que não tinha... A capa era tão limpa, tão simples assim, que não tinha espaço. E aí Laura e Janaína disseram, não vamos botar a marca da editora na capa, assim. Eu achei isso muito bonito, assim. Aí eu entendi, eu disse, caralho, agora dá um valor para umas coisas aí que é muito parecido com valores que eu daria, assim, né? Lavagem sai sem o logo da mina na capa.
O logo da Minos só tá na contracapa, mas sinceramente acho que foi a decisão mais acertada que a gente podia tomar. O Lavagem é um quadrinho de terror, mas ele tem um monte de subtexto. Não é um quadrinho complexo, não é um quadrinho hermético, mas de alguma forma eu queria que a capa conseguisse transmitir essas sensações, assim. O Lavagem era o lançamento da mina, assim, era de fato o primeiro quadrinho produzido mesmo dentro da Mino, era uma coisa bem importante pra gente. E a gente queria ter um acabamento diferente pro Lavagem, assim. A gente pensou muito o que a gente podia fazer pelo formato dele ter um diferencial, assim. Então a gente optou por fazer encapadura, o papel fosco na capa, que era uma coisa que hoje em dia é uma coisa normal, um monte de gente está usando, mas na época não tinha isso. É uma capa bem limpa desses elementos, desses penduricalhos gráficos. Ele é um gibi bem cru, assim. E a escolha do papel, a guarda, assim, eu dizer, vamos fazer isso aqui, mas vamos deixar um buraquinho aqui, para nesse buraquinho aqui eu poder fazer um desenho. Bora. Dizendo, o papel é assim, e eu propor um papel, como fosse um papel, um offset branquinho, e lá o Janaína dizer, a gente também acha que é mais a ver. Tem escolhas que eu não sei se de onde partiu, assim. O papel, por exemplo. Eu sei porque eu tinha usado um papel parecido para fazer o azul, né? E aí eu disse, eu gosto, eu prefiro isso do que offset. Ainda mais para esse quadrinho, que é um quadrinho, enfim, que tem essa coisa da sujeira mesmo. Então eu achava que esse quadrinho ser num offset branquinho e tal, não sei o que, não tinha muito a ver e tal. A edição do Lavagem é uma edição que eu tenho muito carinho, assim. Eu sinto o Lavagem mais meu filho, assim, do que outros trabalhos meus. E assumir essas coisas que eu digo, assumir sujeira, um lápis que ficou, né, de essa coisa cebozinha mesmo, assim, mas é onde você vê o artista por trás do desenho, saca? E a editora entender que eu prefiro não limpar, né? Ficou uma marca de lápis aqui, não tem motivo, assim, para você negar que o desenhista desenhou isso aqui com lápis de grafite antes de passar o nanquim, entendeu? Se isso não estiver interferindo na imagem, na leitura da imagem, não tem para que ter essa preocupação, toda essa branquidão, né? Toda essa limpeza tal, e coisinhas assim, né? E a editora também achar que esse é o melhor caminho, né? O balão desenhado na página. Esse cuidado com a finalização, com o acabamento, né? É bonito poder depois você pegar um livro que você dedicou meses da sua vida, saca, trancado num quarto fazendo uma merda dessa, e depois você vê tiver cuidado com o seu trabalho e tal. É gratificante, assim. E o Chico é foda, cara. E aí ele começou a mandar as páginas pra mim, cara. A borracha mais próxima que aquelas páginas viram estavam, tipo, a quilômetros, assim. Tipo, lógico, eu limpei as páginas, tirei o excesso de sujeira e tal, mas eu mantive a opção de deixar um pouco da sujeira do lápis do Chico ainda nas páginas. Eu já escutei gente falando que, tipo, você não limpou as páginas, não sei o quê. Mas foi uma opção. E já escutei muita gente também, tipo, falando, é muito legal, parece que ele desenhou essas páginas, tipo assim, parece que essas páginas são as páginas originais e tal. E é um meio do caminho disso, assim. E eu achei que foi super acertado. O projeto eu acho muito bonito, assim. A capa é bonita, o miolo é bonito, não tem nenhum paratexto, não tem nenhuma informação. Eu acho importante, tipo, é um gibi cru e acho que é o que representa o Lavagem. Minha, quando eu escrevi o Lavagem, tanto pro filme como vamos pro quadrinho, cara, é que eu não queria explicar tudo para quem visse o filme ou para quem lesse o quadrinho, assim. Eu não queria impor a verdade do autor, assim. Eu queria propor umas coisas e que o leitor entendesse. Eu apostei nisso, que eu estava propondo mais de uma possibilidade de leitura, mais de uma possibilidade de entendimento daquela obra, assim.
as primeiras respostas que eu tive vieram justamente nesse sentido, assim. Se aquilo era um quadrinho, uma narrativa mística ou uma narrativa psiquiátrica, né? E quando as primeiras respostas vieram nesse sentido, assim, eu disse, pô, fundamentalmente era esse resultado que eu queria alcançar. Ok, eu soube fazer isso, e isso é gratificante, assim, como narrador. E as respostas também sobre a qualidade gráfica, assim, do livro, né? Que foi um retorno recorrente, assim, né? O objeto era bonito, né? Isso também é importante porque eu gosto de livro, eu tenho muito livro, assim, eu tenho não é um fetiche, não, eu tenho uma relação afetiva, né, com o objeto do livro, assim. Transparece, assim, cara, quando o editor tem essa relação com a beleza, né? Com a beleza do livro, ou quando o autor tem essa relação com a beleza do livro. Acho que é um objeto mais bonito, assim, que a gente conseguiu criar, é o livro. Não, acho que a R15 é mais massa.